Fala, meus guerreiros e guerreiras do Que Concurso! Aqui quem vos fala é o professor Ricardo Fernandes e hoje temos mais um evento, um mega evento super especial aí, direcionado à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Você que está se preparando, está esperando esse edital aí que tá para estourar, tá para sair. E nós aqui da Que Concurso vamos lhe ajudar aí na sua aprovação. Quero agradecer aí, porque agora faço parte desse time seleto de profissionais e professores aí que vão sempre disponibilizar aulas e materiais positivos. Então, de cliente eu passo a ser professor. Isso aqui é um privilégio, graças ao nosso bom Deus. Como quero falar nesse evento, vamos falar de Polícia Civil, de criminologia, de um tema muito específico que vai cair no seu edital, que é a vitimologia. Isso, um aspecto aprofundado sobre a vítima, sobre esse conhecimento um pouco mais aprofundado dessa evolução histórica, esse conhecimento. Então é isso aí. Então você já me conhece, eu sou o professor Ricardo Fernandes, estou aí nas plataformas digitais aí, e Polícia Civil é meu DNA. Então, sou policial civil do Estado de São Paulo, já fui agente de telecomunicações, sou professor da Academia de Polícia, também faço parte aí também. Depois me tornei investigador e faço parte aí do grupos operacionais aí. Então você estamos sempre aparecendo por aí. Qualquer hora aí, sempre você vai poder nos ver na rua aí, atrás da criminalidade. É isso que nós fazemos e fazemos com muito orgulho, com muito gosto. Então, fazendo sempre essa pequena apresentação, e eu gosto de ter eu tenho um grito de fé, um grito de garra, um grito de chamar os nossos irmãos policiais, todo mundo que está nesse foco, porque polícia é sonho, é realização pessoal. Você deixa de fazer tudo para focar no que você almeja como vida. Eu costumo dizer que a polícia não é uma profissão, é um estilo de vida que você escolhe, tá bom? E é bem isso mesmo. E aí, quero falar o seguinte, o meu grito de guerra é força, multifoco e fé. Não é mais força, foco e fé. Quem tem só foco já ficou para trás. É força, baseado no princípio bíblico. Esforça-te, tem bom ânimo. Vamos fazer o que tem que fazer para a gente conquistar o que a gente quer. Multifoco nesse mundo atual, tecnológico, digital. Temos que ter transtornos de ansiedade, eu costumo brincar. Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, então você tem que ter estratégia, planejamento. Estamos aqui para isso. E a fé. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Então, é isso. Quero fazer minha abertura, minhas considerações, agradecer aí ao Que Concurso. Estamos nesse evento especial focado na Polícia Civil do Estado de São Paulo e como servidor, como policial, como professor, estou aqui. Ou nós estamos operando, ou estamos treinando, ou estamos instruindo. Esse é o nosso objetivo já faz mais de 10 anos, tá bom? E é isso aí. Meu caro policial, meu caro concursando, meu caro guerreiro, guerreira, vamos fazer sempre uma análise do edital. Edital de 2022 de investigador de polícia. Qual foi o edital? Conceito, método, objeto e finalidade, beleza, você já sabe. Teorias sociológicas da criminalidade e vitimologia, que é o tema do nosso evento. O que esperar sobre vitimologia, quais as diferenças do último edital? Estado Democrático de Direito e a prevenção criminal, e a criminologia, o papel da polícia judiciária, tá certo? O que eu quero dizer nesse evento específico de vitimologia, vamos analisar o edital de escrivão, que teve algumas modificações agora em 2022. Teve alguns detalhes, apenas detalhes, tá bom? Um pouco mais aprofundado. O mesmo edital que o investigador, conceito, método e objeto da criminologia, ou seja, o conceito, a criminologia é uma ciência, utiliza no método empírico interdisciplinar, tem como objeto o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, e finalidade explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator, avaliar os diferentes modelos de reação ao delito, informar a sociedade e os poderes públicos sobre os objetos, dar um diagnóstico da criminalidade. As teorias sociológicas, pois quero fazer um evento especial para você sobre isso,
tema aqui, estarei aqui disponível sempre para passar um material, conteúdo de qualidade para ti, tá certo? E olha só, a vitimologia, o nosso evento de hoje é sobre esse aulão voltado para a Polícia Civil, sobre o tópico vitimologia. O que se pediu no último edital de escrivão de 2022, diferente de outros editais anteriores. O tema foi a evolução histórica. Opa, então tenho que me preocupar com essa evolução histórica. Porém, aqui não está o quê? No mundo ou no Brasil? Então, contempla tudo. Conceito, opa, ela é uma ciência ou uma disciplina? Classificação vitimária, vou te dar os principais conceituadores e o processo de vitimização. Então ele especificou mais o tópico de escrivão e deu um conceito aqui a mais, a evolução histórica. E os demais são o mesmo, Estado Democrático de Direito e prevenção criminal e criminologia, o papel da Polícia Judiciária. Então, quero dizer que a tendência desse próximo edital aí, tá para estourar agora em 2023, aí, julho de 2023, agora você está esperando aí o edital. Vamos lá? O que pode acontecer? Seguir a mesma linha de raciocínio, tá certo? Seguir os mesmos conceitos sobre criminologia, tá? Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso tópico de vitimologia. Só fazendo um adendo aqui sobre investigador de polícia. Investigador de polícia foram 10 questões. Para escrivão de polícia, salvo engano, foram 4 questões nesse último concurso. Deve seguir a mesma linha. A criminologia veio dentro do direito penal, ali em escrivão. Porém, as duas tiveram para a prova dissertativa e vão cair também na prova oral, tá certo? Então, detalhezinho, pode seguir a mesma linha. Deve provavelmente seguir a mesma linha de raciocínio. Vamos lá. Então, no nosso super evento especial aí de hoje, no que concurso, nós iremos trabalhar vitimologia. Vitimologia, vítima, estudo, logia, estudo, tratado, estudo da vítima, um estudo mais detalhado, fazendo um aspecto sobre vitimologia. Vamos fazer aqui. Vítima. A vítima ela tem 3 fases. O que é a vítima? Vamos lá. A vítima é um objeto de estudo da criminologia, a vítima. E essa vítima tem 3 fases históricas importantes, que é a fase do protagonismo, que a idade do ouro, o poder de punir estava na mão da vítima. Podemos salientar aí a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Depois, com a evolução na Idade Média, Idade Moderna, poder de punir sai da mão da vítima e passa para o Estado, que começa a perseguir o criminoso, e aí entra uma fase de neutralização da vítima. Ela passa a ser apenas uma testemunha de segundo escalão, e nós temos aí no período pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, aí nós iremos, aí a criminologia vai aprofundar a ideia do protagonismo, não, do redescobrimento, na revalorização da vítima. O que essa vítima quer? Essa vítima quer justiça, ou seja, a vítima é um dos objetos de estudo da criminologia. Não é porque que agora tem um estudo específico sobre a vítima que a vítima deixa de ser um objeto de estudo, de estudo da criminologia, tá? Tomem muito cuidado sobre isso, isso já caiu em questão de prova, tá? Não é porque agora existe a vitimologia que a criminologia deixa de analisar a vítima continua sendo um objeto de estudo, só que agora você tem o quê? Uma disciplina específica para estudar a vítima. Então, de um conceito geral, quando vamos analisar os aspectos históricos sobre vítima, tá? Na Idade Antiga, o que era a vítima? A vítima eram os animais que sofriam sacrifícios, pessoas que sofriam sacrifício em prol dos deuses, tudo bem? Então estava muito relacionado a isso aí, a vítima sofria, era sacrificada aos deuses. Também com essa evolução, ela foi evoluindo esse conceito de vítima e chegamos nos dias atuais, tá bom?
E aí, num aspecto jurídico, quem que é a vítima? A vítima é a que sofre ou a ofensa ou a ameaça daquele bem jurídico tutelado, ou a vida, ou o patrimônio, tá certo? E de um aspecto geral, no âmbito geral, o que é vítima? Vítima, quem pode ser vítima? Vítima é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E o que é? Essa pessoa sofre resultados infelizes, não é? Tanto de si próprio quanto de outrem, então, de um âmbito geral. Estamos aqui nesse aspecto desse conceitual sobre essa evolução, sobre quem que é agora a vítima. E a vítima, ela possui direitos, né? Então, por isso que estamos nessa fase histórica aqui, ó, do redescobrimento, da revalorização da vítima. A vítima quer justiça, ela quer reparação do dano, ela quer ressarcimento. Então entramos num conceito que inclusive caiu agora na prova oral da Polícia Civil, inclusive um aluno me mandou mensagem: professor, caiu sobre perguntar o que é modelo de justiça criminal restaurativo. O que é justiça restaurativa? A justiça restaurativa é essa que foca na conciliação, na reparação, ou seja, nos juizados especiais criminais, certo? Então, fazendo esse conceito de uma base geral, vamos para aspectos sobre vitimologia, aspectos essenciais. Então, a vitimologia, ela vai abrigar aqui 3 áreas, que é inquéritos de vitimização, vamos fazer pesquisas, a posição da vítima e a relação com o direito penal, os mecanismos legais para a proteção da vítima e a assistência e sistemas de apoio. Apoio psicológico, então e demais. Ampliação de direitos sobre a vítima, tá bom? E temos 2 linhas de pensamento já. A linha positivista, que é a linha que foca no estudo da vítima e os seus aspectos biopsicossociais, as suas relações com a criminalidade, um foco em pesquisas, em análise, em investigação, e já temos um conceito de vitimologia radical, que é estudar o quê? Ampliar o estudo na sociedade das relações de poder, das desigualdades sociais, uma relação mais radical, tá bom? De análise de poder, de abuso de poder do Estado, de reclamação aqui relação do sistema capitalista. Então, essa ideia de vitimologia radical, isso aqui vem mais em estudos voltados ali para questões acadêmicas, tá bom? No aspecto geral, nós vamos analisar os principais conceitos voltados a uma prova de concurso público, que são conceitos gerais, mas eu te dei uma visão especial aí, tá bom? A visão positivista e a visão acadêmica. A positivista vem de fazer essa investigação, de fazer análise, tá certo? O que é vitimologia positivista? Ai, meu Deus do céu. Foca na vítima, fazer pesquisas, tá bom? Foco nela. E aí, vamos conceituar vítima, tá? Segundo, vou te dar um doutrinador brasileiro, o Guaraci Moreira Filho, o delegado Guaraci Moreira Filho. O que é a vítima? É vitimologia. A vitimologia é um ramo, olha só, é um ramo da criminologia, ou seja, é uma disciplina independente, tá bom? Que vai estudar a vítima, olha só, pelos seus aspectos biopsicossociais. Olha a ampliação do foco, do estudo, tá bom? Vai estudar a sua personalidade, as suas relações com o delinquente e o seu papel na gênese do crime, tá bom? Então, ela amplia a visão. Olha só que legal. Então vamos trabalhar então nesse conceito. Quem é considerado o pai da vitimologia? Isso caiu muito em prova, pode cair. É o querido professor, advogado Benjamin Mendelsohn. É o Benjamin Mendelsohn, conhecido como o pai da vitimologia, o pai da criança. Essas questões de pai é muito interessante porque pode cair. Quem é o pai da criminologia? Foi o César Lombroso, começou a fazer os estudos de análises específicas, empíricas. Quem que é o pai da vitimologia? O Benjamin Mendelsohn. Mas tem doutrina que fala que não é, tem doutrina que fala que é. É o pai da criança, o Benjamin Mendelsohn, foi o primeiro a utilizar o termo vitimologia, olha só, e o primeiro a criar a obra Vitimologia. É aqui que nós vamos falar que é a questão de doutrina. Visão majoritária e visão minoritária. Qual a visão majoritária? Que a criminologia é uma disciplina
específica, uma disciplina autônoma que estuda a vítima. Porém, o Benjamin Mendelsohn foi o primeiro a defender a ideia que a criminologia é uma ciência. Ele fala, ó, eu descobri uma nova ciência, porque ela tem método próprio de estudo e tem um objeto próprio de estudo e tem uma finalidade. Então, ela é uma ciência aprofundada. Porém, para uma visão geral, vai dizer, não, ela não é uma ciência, ela é uma disciplina autônoma. Então, cuidado numa prova dissertativa. Conceitue vitimologia. O conceituador, olha só, segundo Guaraci Moreira Filho, um grande doutrinador brasileiro, a vitimologia é um ramo da criminologia, ou seja, uma disciplina independente que estuda a vítima pelos seus aspectos biopsicossociais. Já tem uma característica geral, tá certo? Porém, Benjamin Mendelsohn considera como uma ciência, tá certo? Tem alguns autores que consideram como uma ciência e o Benjamin Mendelsohn é um deles. Mas te dei um conceito geral, Polícia Civil do Estado de São Paulo, conceito geral, vitimologia. Ramo da criminologia, disciplina independente. Matamos as charadas, ou seja, e aqui nós temos o aspecto da evolução histórica. Os primeiros a estudarem, os pioneiros, isso já caiu em prova. Quem foi os pioneiros no estudo da vítima? Ela vai se tornar com um estudo mais específico a partir da década de 50. Você vai perceber que é após o quê? Após a Segunda Guerra Mundial. Opa, precisamos analisar, olhar sobre um aspecto mais aprofundado sobre essa vítima. O que aconteceu? Por causa desses conceitos de macrovitimização, devido ao Holocausto. Porém, no início do século XX, nós temos aqui os pioneiros, que é o Hans Gross, em 1901, tudo bem? Vai estudar as vítimas de fraudes. Tem o Marf Wolfgang, em 1912 também. Depois vem o Eden Sutherland, é exatamente o da Associação Diferencial, que vai estudar as vítimas de escroques, ou seja, as vítimas que agem de má fé e levam um golpe. Aí tem o Ernst Hausner e o Call Manager, são nomes que podem cair nas alternativas da sua prova. Então, eles começaram aí. Um fez alguns estudos relacionados aos homicidas e o outro a relação entre o criminoso e vítima na relação de homicídio privilegiado, tá bom? E o Hans von Renten, em 48, cria a obra O Criminoso e Sua Vítima e também foi tema de prova. Isso aqui, ó. Qual a obra de Hans von Renten? O Criminoso e Sua Vítima, tá certo? E ele cria o termo vitimogênese, a relação entre criminoso e vítima, ou seja, a ideia de dupla penal. Dupla penal, eu tenho a dupla penal, quem que é? O criminoso e aí você do outro lado tem o que? A vítima, então tem uma relação, é a vitimogênese, tá? Para alguns autores vão dizer que ele que é o pai da vitimologia. Porém, olha só, visão, quem é o pai da criança, da vitimologia? Quem que é o pai? O Benjamin Mendelsohn foi o primeiro a utilizar o termo e o que deu um estudo mais amplo sobre esses estudos. O Renten ficou muito no aspecto mais penal, mais jurídico, tá certo? Então, mas tem, para alguns autores vão dizer que ele que é o pai da criança. Porém, não. É o Benjamin Mendelsohn, tá bom? Então, mas o que nós percebemos? Esses nomes são importantes e começam uma evolução histórica do estudo sobre a vítima, tá bom? E aí vamos entrar aqui exatamente agora nessa evolução histórica no mundo. Na década de 40, então, começa o que é? Benjamin Mendelsohn utiliza o termo pela primeira vez. Em 48, olha o Renten, publica sua obra O Criminoso e Vítima. E aí nós temos na década de 50 a obra A Vitimologia, sobre essa ciência específica que o Benjamin Mendelsohn tornou um estudo mais específico, e essa relação da sua vítima, inclusive com a questão de justiça restaurativa, tá bom? Aí nós temos a evolução histórica. Década de 70 é muito importante porque você começa agora a ter congresso. Eu começo a ter congresso, poxa, o negócio está ficando sério. Em 73 eu tenho o primeiro congresso internacional de vitimologia na cidade, em Jerusalém. E supervisionado por quem? Pelo Israel Drapkin, isso já caiu em prova também, tá bom? E aí nós temos o segundo simpósio, que é em Boston em 76, e em 79 a criação de uma sociedade mundial de vitimologia. Então olha o aprofundamento nos estudos vitimológicos. E aí culminando com importância na década de 80, com a DUDV, que eu costumo dizer, DUDV, Declaração Universal dos Direitos da Vítima. Essa daqui é uma lição de casa.
Pega a Declaração Universal do Direito das Vítimas, a Resolução 4034 da Assembleia das Nações Unidas, e aí você vai dar lá quem pode ser vítima, quem é vítima, vai dar um conceito geral e é sobre assistência e sobre as vítimas de abuso de poder. Bom, dica de prova, isso também já caiu em prova em 2018. Qual foi o esse documento que existiu a partir da década de 80, meio da década de 80, em 1985, que foi importante nos estudos vitimológicos, nesse sentido aqui. Então você tem uma evolução histórica aqui, combinando com a década de 80, com o que? Com um documento. Você tem a sistematização, depois você tem os pioneiros, você tem uma sistematização, e depois você tem os congressos, e você culmina com o quê? Com um documento falando sobre uma resolução. E no Brasil, aí isso é diferente, já caiu questão em prova também assim. Os estudos de vitimologia no Brasil começaram no início do século XX? Não começaram. Se no mundo começou a partir da década de 50, começa uma sistematização, então, logicamente, o Brasil vai seguir uma linha de raciocínio que vai chegar também um pouco mais tarde. Ou seja, segundo fontes históricas aqui, em 1958, a tradução de um artigo do criminólogo belga Paul Cornille vai ser o primeiro documento sobre vitimologia numa revista de direito no Brasil. E aí nós temos 1964, uma ordem cronológica, a professora Arminda Bergamini Miotto vai publicar um artigo também numa revista de direito sobre vitimologia. E aí sim nós temos em 1971, na década de 70, o promotor Edgar Moura Bittencourt com a obra Vítima, a dupla penal, delinquente e vítima em 1971. Ricardo, e se cair em prova aqui, quem que foi o pioneiro dos estudos vitimológicos no Brasil? O que pode cair? A Banca Vunesp, ela não te traz confusão. Ela não traz confusão. Ela não vai deixar esses três nomes aqui de uma forma específica dentro das palavras. O que ela pode dizer? Quem foi o autor da obra Vítima, Dupla Penal, Delinquente e Vítima? Arminda Miotto, Paul Cornille, o Edgar Moura Bittencourt, é assim que ela trabalha, tá bom? E assim não tem. E aí você pode perceber, então, que os pioneiros no Brasil de estudos vitimológicos são a professora Arminda Miotto e o Edgar Moura Bittencourt. Porém, a primeira obra vai sair na década de 70, tá bom? Aqui foi um artigo. E o Paul Cornille, ele não é brasileiro, é um criminólogo belga. Então, foi uma tradução do seu artigo em uma revista de direito. Então, é isso que vai acontecer dentro dessa evolução histórica, é importante isso aqui. E aí nós chegamos, em 73, o primeiro congresso de criminologia, não é de vitimologia. Lógico, vamos falar da vítima, porém o primeiro congresso acontece na década de 70. Não confunda que no mundo o primeiro foi em 73 lá, o primeiro congresso mundial de vitimologia. No Brasil, olha só que interessante, em 84 nasce a Sociedade Brasileira de Vitimologia e, consequentemente, 3 meses depois, vai surgir no Paraná o primeiro congresso de vitimologia. Então, isso aqui é um aspecto importante a ser analisado nessa evolução histórica, tá certo? E nós chegamos em 1988, com a Constituição Federal Brasileira, nós temos o segundo congresso de criminologia, tá certo? E aí é importante analisar essa evolução histórica no mundo de uma forma detalhada, separada, de uma forma bem prática e didática. Então, para você, candidato, olha só, criar um processo mnemônico bem simples e bem fácil e bem prático, tá bom? Então, batemos num ponto específico do edital de escrivão, que também pode cair de forma geral para os outros editais, tá bom? Mas específico para o escrivão aqui, essa evolução no Brasil e no mundo. Então, e aí, assim, a partir da década de 90, nós conseguimos fazer o seguinte, fazer uma relação entre direito penal, a relação entre mecanismos legais e que protegem a vítima. Então, ela é vítima, então existem mecanismos legais que protegem determinados tipos específicos de vítimas. E aí, olha só, olha que interessante, esse mecanismo legal de referência, lição de casa, Declaração Universal dos Direitos da Vítima, 1985. Lá vai dar uns conceitos gerais que podem, inclusive, cair na sua prova. E aí nós temos o quê? Na década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai proteger exatamente quem tipo de vítima? A criança e o adolescente. Olha só, na década de 90, esse mecanismo legal, o Código de Defesa do Consumidor, nessa relação hipossuficiente aí,
entre pessoa jurídica e consumidor. É um mecanismo muito avançado, olha só, o Código de Defesa do Consumidor. E aí nós vamos culminar em 95 com o Código, olha só, desculpe, com a Lei 99 de 95, que é a criação dos juizados especiais criminais. Aqui é um foco de justiça restaurativa. Olha só, esse é um documento muito importante que vai focar na reparação do dano, na conciliação, no acordo, tá certo? Então esse mecanismo é muito importante num processo de justiça restaurativa. Esse, tá? Juizados especiais criminais. O próprio Código de Trânsito em 97, no seu artigo 207, vai prever reparação do dano em casos de acidentes. Em 98, olha só, nasce a Lei de Crimes Ambientais, que vai proteger exatamente quem? O meio ambiente. Então está muito em foco, está muito alta a relação com o meio ambiente, o conceito de criminologia verde, a cifras verdes, crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades policiais, se esses crimes foram crimes contra o meio ambiente, contra a fauna, contra a flora, certo? Em 99, esse mecanismo muito importante, o PROVITA, que é o Programa de Assistência à Vítima e Testemunhas Ameaçadas. 2003, olha só, o Estatuto do Idoso, que foca na proteção ao idoso. E, consequentemente, em 2006, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha também muito relacionado com estudos estatísticos muito relacionados às cifras negras sobre violência doméstica. Cada vez aumenta mais, isso aqui está muito em alta, em foco, em análise. Tá bom? Então a Maria da Penha nasce em 2100, que é um mecanismo que protege a mulher contra essa relação de violência doméstica, que é um índice muito alto, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí vem, inclusive, aumentando mais. E já caiu já a questão de prova, de CESP, perguntando... A questão de denúncia de violência doméstica, ela é alta, porém a de abuso sexual, ela é menor. Aí chega-se à conclusão, será que existe pouco abuso sexual ou existe muita cifra negra? Então, acredita-se, através de estudos estatísticos, que o quê? A mulher que sofre o abuso sexual dentro dessa relação de violência doméstica, ela vai procurar menos as autoridades. Então precisa-se de melhorar os mecanismos legais para que aumente a questão de denúncia, para aumentar a proteção a rede de proteção da mulher. Inclusive, você está percebendo até na prática, você tem aqui os guardas municipais que fazem a questão de trabalho específico de violência doméstica. Então, o Estado vai criando mecanismos de proteção à vítima, tá certo? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Então, esses aqui são alguns mecanismos legais que foram surgindo nessa evolução de proteção à vítima, tá certo? Isso aqui, então, é a relação entre vítima e criminoso. E aí, vamos trabalhar agora o ponto-chave. Chegamos no ponto auge, que é o quê? A classificação das vítimas. Tema muito recorrente em provas. Ou seja, o maior conceituador mais conhecido é o Benjamin Mendelsohn, o segundo Mendelsohn. Então ele vai fazer a classificação das vítimas em 5 formas. Câmera, vem aqui para mim, olha para mim aqui, olha para cá, olha para cá. Olha só, eu tenho uma dica infalível sobre classificação das vítimas para você nunca mais esquecer. Está aqui nas suas mãos. São 5. Olha só, temos a vítima ideal, a vítima que não contribui para o crime. Olha só, aí nós temos a vítima de menor culpabilidade, ou menos culpada que o delinquente. Olha só, ela de alguma forma contribui. De alguma forma ela facilitou, ela provocou, por ignorância ou por facilitadora. Aí nós temos a vítima, olha só, tão culpada quanto o delinquente. Ou seja, teve um acordo bilateral. Para você usar uma aliança aqui, alguém tem que usar, vocês têm que entrar em acordo. Então aqui é tão culpada quanto o delinquente. Chama-se também conhecida como vítima voluntária, ou seja, você que se voluntariou de ser vítima, de colocar isso aqui e aqui, não foi? Então isso aqui é uma mnemônica, tá? Para facilitar. E aí nós temos a vítima mais culpada que o delinquente. Então ela provocou o delito. E
a vítima como única culpada. A culpada é você. Então, o Mendelsohn faz essa classificação. Então, no dia da prova, quais são as classificações da vítima segundo o Mendelsohn? Vítima completamente inocente, vítima menos culpada que o delinquente, vítima tão culpada quanto o delinquente, vítima mais culpada que o delinquente e vítima como única culpada. Vamos dar aqui alguns exemplos de vítima ideal. Pode cair em prova. A vítima inocente ela é ideal, ela não contribui. Por que ela é ideal? Ela não tem relação nenhuma com o crime. Então você percebe que ela classifica, é importante essa classificação da vítima. Até para analisar qual pena que você vai dar para o autor. Quanto mais ela participa, menor é a pena do autor. Vítima de completamente inocente, por exemplo, é a vítima de bala perdida. Ela está passando na rua e sofre um tiro, um acidente. Ela não, olha só, estava passando no local errado, na hora errada. Então é uma vítima completamente inocente. Vítimas de terrorismo, tá bom? São vítimas ideais, vítimas completamente inocentes. Infanticídio, a criança não tem culpa de ser vítima. Abuso de incapazes, são vítimas ideais, não contribuem para o crime. Então são uma vítima ideal. A vítima menos culpada que o delinquente, também conhecida como vítimas por ignorância, também conhecida como vítima nata, ela tem um comportamento meio inadequado, facilitador, ela age de forma imprudente ou facilita. Ela anda na rua ostentando os joias, poxa, está facilitando. Ou então distraída ao celular. Bom, ela é uma vítima que facilita, facilitadora. Não sabia que aquele local era perigoso e aí está andando com joias. Então são alguns conceitos, alguns exemplos específicos aí de vítima facilitadora. Então o mais atual é andar distraído ao celular hoje na rua. Está facilitando. Então pode ser chamada de vítima nata, vítima facilitadora, tudo bem? A vítima tão culpada quanto o delinquente, também conhecida como a vítima voluntária, ela é voluntária porque temos o caso de um acordo bilateral, por exemplo, que as vítimas de estelionato, que caem em golpes, porque ela, sem a participação dela, não teria ocorrido o crime. Ela pode agir tanto de má fé, que é uma vantagem, ou foi enganada, como o golpe do bilhete premiado, que já caiu em prova. Aí o que acontece? Há um acordo, então o estelionato, tudo bem? O aborto consentido, a corrupção ativa e a corrupção passiva, essa relação. Então há um acordo bilateral, uma torpeza bilateral. Então isso são vítimas tão culpadas quanto um delinquente, tudo bem? E a vítima mais culpada que um delinquente são conhecidas como vítimas provocadoras. Elas provocaram, elas induziram o criminoso a cometer o agressor a cometer o crime. Ou seja, entra no caso de crimes privilegiados, onde o autor age em relevante valor moral, em relevante valor social, ou após uma injusta provocação da vítima, né? Não é isso? Então entra no caso de crimes privilegiados, ou seja, essa vítima provocou. O autor não deveria ter feito isso. Um exemplo clássico, que já caiu até em uma prova, o pai que viu o abusador da filha, ele foi preso em flagrante. Quando ele foi preso, foi um exemplo clássico, caiu em uma prova, tá bom? O pai foi preso pelos policiais e quando ele olhou para o pai da menina, ele começou a sorrir, dar risada, tirar sarro. Ou seja, essa vítima atuou em uma violenta emoção após uma injusta provocação e acabou cometendo aí um crime, ou seja, mas essa vítima que provocou. Por isso, a vítima é uma vítima provocadora, ou ela provocou aquilo ali. Esse autor, ele pode pedir, eu quero uma redução de pena aí, porque eu agi sobre violenta emoção após uma injusta provocação. Então, entra no caso de crimes privilegiados. Ou vítima como única culpada, conhecida como o quê? Uma vítima agressora. Aqui, o caso clássico,
o agressor, ele não comete crime nenhum, ou seja, ele agiu sobre uma excludente de licitude, ou estritamente cumprimento do dever legal, ou caso de legítima defesa. Teve já caso aqui da pessoa embriagada, que ao invés de atravessar a passarela, ele atravessa a avenida e é atropelado. Então é um caso de... casos de suicídio, a pessoa vai lá e comete um suicídio, é uma vítima comum única culpada. Então são os exemplos mais comuns. Então, tá bom? Isso inclusive já caiu em prova dissertativa da Polícia Civil. Deu um exemplo de vítima comum única culpada. No caso de legítima defesa, onde o agressor atua sobre uma excludente de ilicitude, não comete crime nenhum, a culpa é toda sua. Por isso, nessa charadinha aqui, você mata vítima ideal, vítima menos culpada, vítima tão culpada, acordo, vítima mais culpada e vítima comum única culpada. Essas são as classificações de Benjamin Mendelsohn. E aí o Benjamin Mendelsohn ainda sintetiza isso em 3 grupos, 3 grandes grupos, ou seja, ou essa vítima é inocente, ou essa vítima não contribui de nenhuma forma, ou essa vítima ela é totalmente culpada, ela é uma agressora, ou essa vítima de alguma forma contribuiu, provocou, ou de forma imprudente, ou de forma voluntária, ou provocadora. Então ele sintetiza em 3. Quem são as vítimas inocentes? A que não contribui. Então, como os exemplos já falei, de bala perdida. Vítima provocadora. Essa vítima provocadora pode ser voluntária ou imprudente. Tudo bem? Ela é uivo, ou ela provocou de alguma forma o delito, ela teve alguma contribuição. Ou essa vítima é uma vítima agressora, que pode ser considerada uma vítima simuladora ou imaginária, que é acima. Tudo bem? Então, a simuladora, ela simula algo que não cometeu. No caso de crime de fraude contra seguro, ela está simulando algo que não existiu. Ou imaginária, por uma perturbação psíquica, ela acredita que está sendo perseguida, ou então até por não saber, eu acho que, olha só, eu acho que fulano furtou minhas joias, foi fulano, mas você está imaginando, não tenho certeza, por um erro, tá bom? Pode ser uma vítima imaginária, tá certo? Então o Mendelsohn sintetiza essas 5 em 3, ou vítima completamente inocente, vítima ideal, ou vítima provocadora, voluntária, provocadora, voluntária ou imprudente, ou vítima completamente culpada, tá certo? A culpa é somente dela, a culpa é sua, tá bom? Gente, olha só que legal, meus queridos, meus amados, estamos aqui na praticamente metade da aula aqui falando sobre classificação. Isso cai muito em prova, estou te dando exemplos práticos de uma forma simples e prática didática. Quero dizer para você que dia 22 de julho, exatamente 22 de julho, teremos um evento especial, super aulão aí com os célebres professores te dando aí, falando sobre esse próximo edital da Polícia Civil, no dia 22/7. Eu estarei falando sobre criminologia lá, então esperamos a sua presença. Entra no site do Que Concurso, se inscreve aí nesse aulão, que é um aulão específico aqui que vai acontecer na Rua da Glória, aqui na sede aqui do Damásio de Jesus, tudo bem? Vamos continuar, voltando, para você dar uma respirada, tomar uma água, que esse evento aqui tá super legal, super dinâmico e super voltado aí para editais das provas da Polícia Civil. Temos algumas outras classificações, tá bom? Não caiu em prova ainda da VUNESP, possa ser que caia, que é a classificação do Guaraci Moreira Filho. Olha só, foi delegado de polícia, inclusive o Guaraci Moreira Filho vai conceituar a criminologia a vitimologia como um ramo da criminologia, uma disciplina independente. Ele vai dizer que tem as vítimas, eu coloquei uma mnemônica, inopõe. As vítimas podem ser inocentes, ou seja, não contribuem para o crime, vítimas natas, ou seja, são facilitadoras, adumentes, você percebe que serve para base para os outros exemplos. Vítimas omissas, ou seja, elas não denunciam. As vítimas da política social, vai num posto de saúde, cadê a grana que estava aqui? Cadê o remédio? Não tem, por quê? Porque alguém desviou a verba. Então são vítimas da política social. E as vítimas inconformadas ou atuantes, elas querem a reparação do dano, elas
vão atrás de justiça, elas querem justiça. Então, ele vai classificar esses tipos de 5 tipos de vítimas: inocentes, natas, omissa, política, social e inconformadas. O que pode cair em sua prova, até numa prova dissertativa, uma prova oral, você tem que tomar cuidado. Qual a classificação segundo o Guaraci Moreira Filho? A, completamente inocente, menos culpada que o delinquente? Não. Inocente, natas, omissas, políticas, social e inconformadas ou atuantes. Tá bom? Vou dar aqui a mais uma classificação agora do Hans von Renten. Estávamos estudando aí a evolução histórica e você percebe que o Hans von Renten é um conceituador muito importante, o alemão Hans von Renten. Ele vai, segundo o Nestor Sampaio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a classificação de vítimas de criminosos. Os criminosos podem ser vítimas e isso caiu na última prova de 2022. Qual a classificação dele? Ele vai dividir. Os criminosos podem ser vítimas. Eles podem ser divididos em grupo. Primeiro grupo, segundo grupo e terceiro grupo. O primeiro grupo, ele pode ser criminoso, vítima criminoso de forma sucessiva. Sucessivamente, como que acontece? Ele comete um crime, vai para o cárcere, sofre violência no cárcere, é hostilizado, fica revoltado e volta a delinquir. Então, de forma sucessiva, ele foi criminoso, vítima e criminoso. Então, olha que interessante essa classificação dele. E o segundo grupo, ele vai dizer que pode ser criminoso, vítima, criminoso, simultaneamente, de forma simultânea. Como assim? Um exemplo clássico, usuário de drogas. Ele se torna criminoso, aí passa a usar a droga, vende droga, compra droga, fica naquela coisa, se torna criminoso, vítima criminoso, de forma simultânea, tá certo? E aí, ele dá um terceiro grupo, que é o criminoso vítima de forma ele é criminoso e se torna vítima de forma imprevisível. Ou seja, tipo de criminosos que cometem algum crime que causa grande locomoção social e ele pode ser linchado. Então, de criminoso ele se torna vítima, tá certo? O Renten chama até isso de uma vítima sem valor. São crimes que indignam tanto que pode ser linchado pela polícia ou até morto. Então, casos de alcoolismo, ele se embriagueia, fica embriagado, depois bate o carro, acontece qualquer coisa, tá bom? De forma imprevisível. Então, são esses três grupos: criminoso, vítima, criminoso sucessivamente, simultaneamente e criminoso vítima de forma imprevisível, tá bom? E aí, já caiu em prova em 2018 outras classificações de Hans von Renten. Hans von Renten pode dizer que existe, a vítima pode ser agressiva, ela sofre tanta violência que ela passa a se tornar hostil, passa a se tornar agressiva também. A vítima resistente, a resistente já é diferente, ela reage em legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal, ela resiste. Tá bom? A que se converte em autor, ela é atacada e aí ela começa a contra-atacar. Na verdade, o caso que tem de exemplo é um caso de guerra. Como ele é um doutrinador lá da década de 40, você vai perceber então, ali muito naquele momento, a vítima que se converte em autor, ela é atacada e começa a contra-atacar, tá bom? Pelo estado emocional, eu tenho raiva disso aí, tenho sentimentos de raiva, de vingança, de mudança de fase, de existência. Na infância ele tem uma fase, pode ser determinado tipo de vítima. Passa a ser adolescente, começa a sair com colegas, vai para outros lugares perigosos, pode ser determinado tipo de vítima. Depois ele se casa, aí vai para restaurante, vai para outros lugares. Então é a vítima pela fase de existência. Cada fase você pode ser vítima de alguma forma. A vítima com ânsia de viver, ela deixou de viver aquilo, então agora eu vou viver a minha vida loucamente, me colocando em risco. Vítima propensa, tá bom? As vítimas propensas, ela sempre propensa para se tornar vítima, ela não muda o comportamento dela. A vítima reincidente, ela não faz nada para se proteger, ela reincide no mesmo crime. Furtar o carro, ela não coloca seguro, vai ser furtado de novo. A vítima voluntária, olha só que se coloca em risco, tá bom? Vítima depressiva, vítima isolada, que se isola, perversa.
Ele vai dizer que são os psicopatas aqui, vítimas sem valor, que cometem determinados tipos de crime, como por exemplo, pessoas que cometem crimes de ordens de cunho sexual, que podem causar indignação e ser linchadas. Vítima imune, que já caiu em prova em 2018, são pessoas que acham que pela sua profissão, acham que não podem ser vítimas. Não, ninguém vai me atacar, como padre ou inclusive policiais. Não, eu sou policial, então eu sou imune. Ó. Não é. Vítimas indefesa, vítimas com ânimo de lucro, são as que sofrem golpes de estelionato, não é isso? Vítimas da natureza, vítimas das chuvas, terremotos, são vítima alcoólatra e as vítimas por proximidade de local ou de espaço. Tá bem? Então, essas são algumas classificações de vítimas. A outra classificação que ainda não caiu, que eu quero finalizar aqui esse ponto, é a classificação de Guglielmo Gullotta. Gullotta, um psicólogo italiano. Ele vai dizer que vítima é o seguinte: só existem dois tipos de vítima. Ou é vítima real, ou ela é falsa. Vítima real ou falsa. Para ser vítima real, ela pode ser vítima fungível e vítima infungível. Como fungível? Fungível, ela pode ser substituída. A infungível, ela não pode ser substituída. Ou seja, fungível pode ser qualquer pessoa. Então, ela não tem participação no delito. Então, pode ser qualquer uma, ela pode ser substituída. Infungível, ela não pode ser substituída, porque ela de alguma forma contribui para o crime. E aí ele vai dizer que as vítimas falsas, existem dois tipos de vítimas falsas: a simuladora ou a imaginária. A que simula o crime, o caso de obter vantagens, e a imaginária, ou por uma perturbação psíquica, acha que alguém está cometendo crime contra ela, ou por um erro mesmo, ela acha que a pessoa furtou ela, foi aquela, está imaginando, tá certo? E as vítimas reais, que são fungíveis e não fungíveis, as fungíveis são classificadas como acidentais ou discriminadas. As acidentais estavam no local errado, na hora errada, no momento do crime. Entrou no banco no momento que estava tendo um assalto. Indiscriminada pode ser qualquer tipo de pessoa. O autor vai agir de forma indiscriminada, como por exemplo o agressor ativo, que ele está de forma indiscriminada, ele quer ver matar as vítimas de terrorismo, ele quer um máximo de pessoas mortas. Então são vítimas indiscriminadas, tá bom? Vítimas não fungíveis, que são insubstituíveis porque elas contribuem no crime, aí ele vai dizer que são as vítimas imprudentes, é aquela mesma, ela de alguma forma contribui, facilitou para o crime. As alternativas, ela poderia ter a alternativa de não ser vítima, mas ela se coloca no lugar de vítima. Por exemplo, ele coloca no caso de duelo. Ela tem a alternativa, vou cometer o duelo antigamente. Hoje, nos dias atuais, um caso de racha. Vamos disputar um racha? Vamos lá, vamos lá. Eu estou me colocando, eu posso sofrer um acidente, ser vítima, porque eu estou me colocando em próprio risco, tá bom? Vítimas provocadoras, elas provocam nos casos de crimes privilegiados, ou vítimas voluntárias, tá bom? Até no caso de eutanásia, tá bom? Ela é voluntária. E aqui, ótimo, essas são as classificações de Mendelssohn, Guaraci Moreira Filho e Gullotta e o Hans von Renten. Então esse material foi muito importante dentro dessas classificações, tá bom? Vamos agora outro ponto importante, batendo nesse tópico, processo de vitimização. O que é vitimização? Vitimização é o ato de ser vítima. O ato de ser vítima de si próprio ou de outras pessoas. E aí nós temos um processo. Existe a vitimização primária, vitimização secundária e a vitimização terciária. Isso aqui gera muita preocupação aos alunos ou dificuldade de entendimento, mas eu fiz uma forma tão simples, tão fácil, que você vai acertar qualquer questão de banca. Olha só, vitimização primária, é só você entender que tem uma relação entre o criminoso e a vítima. É no momento que sofre o delito, é no momento que o bem jurídico é atacado, no momento do crime. Então é quando ela é roubada, quando é furtada, tudo bem? Quando é agredida. Então essa é a vitimização primária, ela se torna vítima nesse momento pela uma primeira vez. Não precisa ter uma ordem, tá bom? Mas ela se torna vítima. Então é a relação entre criminoso e vítima, tá bom? Quando é atacado o seu bem jurídico. Ela é vítima pela primeira vez, é uma vitimização primária. A vitimização secundária é só você entender uma coisa interessante. Tem uma relação, a relação entre Estado e vítima. Tem um agente estatal, é isso aí.
O que é a vitimização secundária? É um sofrimento adicional. Ela já foi vítima, agora ela vai se tornar vítima novamente. É um sofrimento adicional provocado pelas instâncias, órgãos de instâncias formais. Ou seja, o próprio processo judicial, o próprio processo penal. Ela vai ter que ser ouvida. Ela foi na delegacia, foi ouvida. Depois ela vai de novo lá ser ouvida de novo no julgamento, vai acompanhar. Isso traz novamente um processo de vitimização. Então, as próprias instâncias formais fazem ela se tornar vítima novamente. É um processo doloroso, tá bom? É uma vitimização processual, uma vitimologia processual, como diz o Molina, tá bom? Tem outra questão, uma exposição na mídia. Pega a imagem da pessoa e coloca para o mundo inteiro ver. Isso também é uma vitimização secundária, uma exposição social pela mídia. É uma exposição social provocada pela sociedade. Porém, em todas as bancas de concurso, todas as provas, quando fala-se em vitimização secundária, tem que ter uma relação específica. Quem que é? O Estado, o órgão estatal. Ou seja, um mau atendimento na delegacia. Tem um autor que fala que não é, que é terciária secundária. Opa, é um agente estatal, não foi mal atendido na delegacia? É uma vitimização secundária. Por quê? O agente estatal. A instância o processo de instância formal. O promotor, judiciário, delegacia, polícia. Tudo isso aí, o Estado faz provocar essa vitimização secundária. Tem essa relação. Percebe? Se você tiver dificuldade, tem um agente estatal ali, tem a instância estatal, é secundária, tudo bem? É o que tem caído em prova. E a vitimização terciária já é uma relação mais específica. É relacionado com os vínculos familiares e sociais da vítima. Ou seja, é uma segregação, é um preconceito dentro do seu âmbito familiar, social. Ou seja, tanto a secundária quanto a terciária faz aumentar as cifras negras, tá? Todas, a terciária e a secundária faz aumentar as cifras negras. Por que são cifras negras? Crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. Então, ou seja, não precisa ter uma ordem. Um exemplo que eu coloco bem clássico para ficar mais fácil de entendimento é a questão de um abuso. Vamos referir o abuso da enteada que sofreu abuso do padrasto. Ou seja, no momento que ela sofre o abuso, vitimização primária. E aí o que acontece? Ela fala para a mãe. Aí a mãe começa a falar, mas a culpa é sua, você coloca roupas curtas, olha só, na rua onde ela mora, começam a tirar sarro dela, na escola ela começa a sofrer bullying. Ela está sofrendo o quê? Uma segregação, ela não está sofrendo um preconceito. Você acha que essa vítima vai aumentar a probabilidade dela denunciar ou diminuir? Vai diminuir, então é isso. Por quê? Mas olha só, você está vendo que não está uma ordem? Ela está sofrendo uma vitimização terciária, que é ali nos seus vínculos familiares, sociais, no seu colega de trabalho e tudo. E aí mesmo assim ela vai denunciar. Aí ela o delegado começa a falar para ela, poxa, você não a culpa é sua, tal, olha só, provocada pelo órgão público, ela vai ter que fazer, aí vem as instâncias formais, ela vai ter que fazer exame de corpo de delito, vai ter que falar na frente do delegado, vai ter que, vão ter que de novo, vai ter um processo, isso aí está relacionado com o quê? Com os órgãos estatais, uma vitimologia processual de secundária. Então tem a vitimação primária no momento, a secundária tem a relação entre Estado e vítima, e a terciária a relação dos seus vínculos sociais e familiares ali e vítima, tá certo? Essa é a relação secundária e a terciária, as duas faz aumentar as cifras negras. E aí, a questão ainda não é doutrinariamente que existe ainda a vitimização quaternária, específicos são as três, porém, já existe a utilização do termo vitimologia quaternária. O que é? É o medo de se tornar vítima. Você fica assistindo tanta televisão, só acontece tragédia. Ai, meu Deus do céu, eu vou ser vítima novamente, posso ser vítima. É um medo. Isso é uma vitimologia subjetiva. É um medo de se converter em vítima. Isso relacionado pelos meios de comunicação, que o Zaffaroni vai falar que isso é de criminologia midiática, tudo bem? Então isso é uma relação quaternária, meio de comunicação, vítima e o sentimento de medo, tá?
pode cair numa prova oral isso aqui. E outros tipos de vitimização. Vitimização indireta, são os familiares e pessoas próximas. E heterovitimização, quando a pessoa se autoculpabiliza. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu deixei a porta do carro aberta? Poxa vida, eu não poderia ter feito isso. Isso é uma heterovitimização, uma autoculpabilização. O doutor Paulo Sumariva também, delegado de polícia, ele vai conceituar que esse processo de revitimização ou heterovitimização, ele vai se dividir em dois tipos, que é heterovitimização secundária e autovitimização secundária. A heterovitimização secundária está relacionada com outras pessoas, ou seja, ela sofreu algum delito, ela vai agora se relacionar com as instâncias formais, na delegacia, com o delegado de polícia, com o promotor, com o juiz, advogado, todo mundo nesse meio. Se ela não for bem acolhida, isso faz aumentar o quê? A relação de vitimização secundária, esse sofrimento adicional provocado pelos órgãos públicos, pelos órgãos de instâncias formais, tá bom? De punitivos, de persecução penal. Então essa é uma heterovitimização secundária, ela tem que ser bem acolhida pelas outras pessoas relacionadas aí com essa questão do crime, tá bom? E a autovitimização secundária é quando é o sentimento de culpa, ela se autovitimiza, se autoculpabiliza, ou seja, é uma heterovitimização, uma autoculpabilização. Só que, por que eu fiz isso? Por quê? Tá bom? Então, heterovitimização secundária é relacionada com os órgãos, terceiras pessoas. E autovitimização é autovitimização secundária. Poxa, eu devia ter feito isso aí. Poxa, devia ter... Então, fica aí a dica, tá? Entre vitimização primária, secundária e terciária, a relação de órgãos estatais, tá bom? E aí entramos em mais um tópico aqui, muito importante para a gente. Estamos finalizando aqui o nosso processo. São os tipos de síndromes também, agora foram perguntadas aí a relação de síndromes com a vítima. Então nós temos aí as três mais perguntadas, que são a síndrome de Estocolmo, de Londres e de Lima. Tá bom? Tem a de Olos, da mulher de Potifar, da mulher maltratada, da gaiola dourada e da síndrome de Ganser. Então, relacionado, por exemplo, com violência doméstica, relacionado à mulher, nós estamos aqui, nós temos essas vitimologia aqui, essas síndromes aqui. A de Estocolmo é muito simples, muito fácil. É quando, olha só, eu vou te dar a dica, olha só. A de Estocolmo é quando quando a vítima se afeiçoa pelo criminoso, tudo para o instinto de autodefesa. Tá bom? Isso aqui ocorre muito em casos de sequestro. Você já viu ali o Casa de Papel, na Casa de Papel, fez exatamente isso, né? A pessoa teve uma síndrome de Estocolmo, depois ela chamou Estocolmo. Ela se afeiçoou pelo criminoso e teve um relacionamento com ele. A síndrome de Londres já é diferente. Só você colocar aqui, Londres. Vou escrever assim, Olha o D grandão, Londres. É quando a vítima discorda, discute, questiona. Ela aumenta a probabilidade dela ser vítima, tá bom? Isso aqui aconteceu exatamente em Londres. E a síndrome de Lima. Olha só, Lima. Eu vou fazer um I grandão e um A grandão. É quando o infrator se afeiçoa à vítima, tá bom? Então isso aqui aconteceu na Embaixada do Japão em Lima. Então são essas três tipos de síndromes. A Estocolmo, Londres e Lima. A síndrome de Oslo é quando a pessoa se sente merecedora das agressões, tá bom? Isso aí está muito relacionado com o caso de violência doméstica. A síndrome da mulher de Potifar é da mulher que é rejeitada, então ela sente rejeição, então ela vai fazer uma denúncia caluniosa, exatamente pelo caso de José do Egito. Daí que surge. A síndrome da mulher maltratada é uma síndrome relacionada com a pessoa ter um trauma psicológico, porque convive com uma pessoa abusadora, o cônjuge abusador que agride, que maltrata, comete violência sexual com ela. E aí ela começa a pensar, a analisar de forma impulsiva ou premeditar. Opa, eu não tenho como escapar disso, eu vou agredir ele, vou bater nele, vou matar ele, vou fazer isso, só tenho isso como defesa. Então ela pode, o quê?
pelo esse instinto de autopreservação, preservação, ela pode atacar o abusador. Exatamente foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos da América, tá bom? Estados Unidos da América, 2 casos específicos, onde uma mulher, ela era abusada pelo marido e ela mata ele. E ela fala, poxa, não tinha outra forma de fazer, porém ela foi condenada. E outra que inclusive cortou o órgão genital do seu esposo. Então ela devido a uma síndrome da mulher maltratada, ela não tinha outra forma de fazer outra coisa. Eu me senti inexigibilidade de conduta diversa, não tinha outra coisa para fazer, tá bom? Então é a síndrome da mulher maltratada. A síndrome da gaiola dourada também entra nos casos de violência doméstica, a mulher sofre abuso, tudo, porém o cônjuge tem um status, tem questão financeira, uma questão financeira favorável, e aí essa mulher fica com medo de deixar o relacionamento, achando que não consegue sustentar. Então vocês percebem que está tudo relacionado com o síndrome da gaiola dourada, ou gaiola de ouro, com violência doméstica, tá bom? E a síndrome de Gânser, isso aqui é uma histeria, uma psicose que acontece dentro da prisão, quando a pessoa começa a passar a fazer fingimentos para obter vantagens, tá bom? É uma pseudodemência histérica, tá? E vamos finalizar o nosso trabalho aqui com as cifras, que são os crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades, tá bom? Nós temos diversos tipos de cifras. Nós temos as cifras negras, cifras cinzas, cifras amarelas, douradas, azuis, rosas e brancas. Deixei até mais ou menos aqui um desenho para vocês. Cifras negras são os crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. Isso é cifra oculta ou sob notificação. Não chega, pode ser qualquer tipo de crime, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, tá bom? Caso de violência doméstica, é uma cifra negra, tá certo? E aí, nós temos as específicas. As cifras cinzas, elas chegam ao conhecimento da polícia, porém não geram processo, tá certo? Há uma formalização no boletim de ocorrência, mas não gera um processo, a pessoa não continua. No caso de crime de ameaça, ela faz o boletim, porém ela não faz a denúncia depois, ela não dá andamento no processo. E aí, depois de 6 meses, a decadência, tudo bem? Gerou um boletim, mas não gerou um processo, tá bom? Não chegou ao judiciário. As cifras amarelas estão relacionadas com a vítima de agentes estatais a pessoas comuns, tá? Agentes estatais, ou seja, o exemplo, policiais que abuso de poder, tá bom? Abuso de poder contra pessoas comuns que não denunciam por medo. Mas a amarela tem que ter um agente específico. Quem que é? O agente estatal. Não chega aos órgãos corregedores. O exemplo mais comum de policiais. Tá? Por exemplo, se você não souber quem é o criminoso, a vítima não denuncia o criminoso por medo. Quem é o criminoso? Eu não sei. É policial? Não. Então é cifra negra. Mas se for um policial, por exemplo, um agente estatal, opa, então eu tenho medo. Aí é a amarela. Tá? E não chega aos órgãos corregedores. Cifras douradas são os crimes de colarinho branco. Cifras azuis, crime de colarinho azul, pessoas de baixa renda, furtos, pequenos roubos, tá bom? Crimes ambientais são as cifras verdes. As cifras rosas são os crimes de viés homofóbicos que não chegam ao conhecimento das autoridades, tá bom? Nós temos aqui uma divergência, porque o símbolo do movimento LGBT, ele é o arco-íris. Então, alguns estudos você vai encontrar que os crimes cometidos contra de viés homofóbicos são cifras arco-íris. Porém, pela doutrina, não existe ainda cifra arco-íris, tá bom? Pode ser que mude com o passar do tempo. Porém, isso é conhecido como cifras rosas. Cifras rosas são de viés homofóbicos, que não chegam ao conhecimento das autoridades. E os crimes cifras brancas são os crimes solucionados, tá? São os crimes solucionados. Foi preso, teve a investigação, processo, julgado, para o sistema penitenciário. Isso aí formou as cifras brancas. São todos os crimes que foram solucionados. Então, chegamos ao fim do nosso evento específico sobre vitimologia. Olha o tanto de conteúdo, evolução histórica, classificação de vítimas, síndromes e cifras, processo de vitimização. Isso foi aqui muito importante. Passamos um pouquinho aí, acho que passamos um pouquinho de 1 hora, mas é isso aí. Eu quero agradecer a você que ficou até aí acompanhando,
Poxa, que legal. Então, quero mandar um abraço para todo mundo aí do Que Concursos. Vamos lá, vamos estar nesse evento dia 22/7. Gente, e é isso aí. Eu sou o professor Ricardo Fernandes. Força, multifoco, fé e até a próxima. Espero por vocês. Fui.